portfólio de TX, né, de Technology Workflows aqui da ServiceNow. Comigo também está o Alexandre Assis, ele é Advisory Solution Consultant aqui da ServiceNow, especialista também no portfólio de SPM, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre agilidade em escala. E ele, de novo, né, ele é um capítulo adicional ali, é o terceiro capítulo da nossa série de webinars de SPM, que a gente vai abordar uma parte mais da execução propriamente dita, né, daquele nosso fluxo do que é o SPM, né, de quais são as etapas ali que o SPM endereça. Já passamos, né, pelo primeiro webinar na parte de estratégias, né, de criar um roadmap estratégico, maximização dos resultados, né, alinhar todas as iniciativas estratégicas da companhia, e agora a gente vai partir para a parte de execução propriamente dita, usando qualquer tipo de metodologia, e a gente vai falar um pouquinho na parte ágil. Então, quando a gente começa a conversar, né, com os clientes, né, ServiceNow, a gente sempre fala daquele paradigma tradicional, onde que a companhia está quando a gente está falando de transformação ágil. Então, a gente sabe que nem todo projeto dentro de uma companhia vai seguir metodologia ágil, né? Muitas vezes a gente tem projetos estruturantes, muitas vezes a gente tem projetos de infraestrutura em geral, que precisa ter um pouco mais de controle orçamentário, que precisa ter mais de controle de prazo e tudo mais. Projetos tradicionais, basicamente, projetos usando abordagem de começo, meio e fim, né? Então, eu tenho a parte mais projetizada da coisa, né? Eu tenho o grande foco em não estourar orçamento, né, e não estourar prazo também, sem sacrificar a qualidade do produto. A gente tem uma governança que normalmente é centralizada em um escritório de projetos, um escritório de governança. A gente tem muita preocupação, né, em minimizar risco portanto, né, o escopo precisa ser sempre pré-definido e as mudanças, o máximo possível, serem evitadas. E caso ocorra mudança, né, e muitas vezes ocorrem, a gente tenta sempre ajustar recurso e custo para tentar manter o prazo e, se não possível, a gente vai e atualiza, né, o cronograma e gera versões novas de cronograma, né? E as entregas acabam sendo em fases, né, ou em ondas de implementação, né? São geralmente entregas grandes e tal. Quando a gente fala de estratégia ágil, aí a gente está olhando um pouco mais para produto, né? A gente começa aí num cenário que não é tão escopo fechado, né? A gente tem entregas menores, a gente tem um projeto que tem o ciclo de entrega, né, muito mais vivo. A gente começa a transicionar, né, esse foco e não só no projeto, na redução de risco, etc., mas na necessidade que o cliente tem, no alinhamento nas necessidades que o cliente tem, né, na qualidade da entrega do produto, e acaba tendo também equipes multidisciplinares, ou seja, a gente tem equipes que saem um pouco daquele, né, viés de TI tradicional e vai para um viés muito mais autônomo, né? Equipes que são multidisciplinares acabam tendo maior autonomia para tomada de decisão, para execução das atividades e por aí vai. E a entrega, né, é sempre, né, a preocupação principal, né? Ou seja, rápida entrega com o valor mais rápido possível. A gente não tem, muitas vezes, o escopo pré-definido, e sim o escopo variável a cada interação, a cada sprint, e que a gente consiga antecipar mudanças sempre ao final de cada sprint, né, para que tenha a estratégia mais clara a cada sprint, a cada execução de ciclo, né. O trabalho também acaba sendo time box fixos, né, e a gente tem entregas menores e sucessivas, frequentemente usando, né, aquele termo comum MVP, mínimo produto viável. E quando a gente faz o shift, né, para agilidade em escala, e aqui a gente visa basicamente endereçar equipes multidisciplinares em maior número, né, ou seja, maior quantidade de equipes trabalhando também em metodologia ágil. Elas continuam com bastante autonomia, mas a gente tem que ter maior preocupação em sincronização das atividades e das interdependências entre essas equipes, né, orientação direta para a estratégia organizacional, para a estratégia de produto, e evitando, né, enfim, atritos entre essas equipes. Aí as características aqui são basicamente as mesmas, cadência que acaba sendo sob demanda, quando a gente tem lançamento de produtos, né, muitas vezes a gente tem dependências do produto da outra, né, equipe com essa, então a gente tem que sempre sincronizar e tem que sempre cadenciar as releases. E aí, aonde que a gente vê, né, que a maior parte das equipes começa a entrar em desentendimento? Quando a gente tem uma equipe ou poucas equipes trabalhando usando metodologia ágil, geralmente começa lá com a TI, né, começa com poucas equipes seguindo, né, metodologia Scrum, por exemplo.
a gente vê que a gente tem um ciclo de planejamento, a gente vai para a parte de interação, né, ciclos de entregas, a gente tem lá as dailies, a gente tem os sprint reviews, ou seja, as equipes começam a entregar coisas mais rapidamente, acabam tendo maior autonomia e acabam tendo, né, controle de produto propriamente dito, não tem aquela dependência, né, com o escritório de projeto. Então, acaba sendo a maior parte dos clientes que a gente costuma ver acabam começando assim. Quando a gente vai para um cenário um pouco maior, né, ou seja, várias equipes usando a mesma metodologia, a gente vê que tem uma liberdade, né, do ponto de vista de qualidade do produto, geração de valor, etc., mas as equipes começam a ter essas interdependências. Muitas vezes acabam tendo abordagens diferentes, qual metodologia utilizar, qual tipo de interação utilizar, a duração das sprints acaba não sendo as mesmas, né, a frequência das releases, ou seja, não é ruim, né, que tenha essa realidade, é até um pouco saudável, porque a gente vê que as equipes estão tendo que melhorar, né, os modelos de ágil, mas a gente vê que começa a ter atrito, né, entre as releases de uma determinada área com as outras e acaba tendo, né, esses percalços aí. Só que o problema começa a ficar bem maior quando a gente acaba tendo que gerenciar, né, a parte de metodologia ágil para todas as áreas de toda a companhia, ou seja, a gente começa a multiplicar, né, o problema. E, e cada equipe começa a ter seu próprio direcionamento estratégico, cada equipe começa a ter seu próprio processo de tomada de decisão, né, um planejamento independente e quando a gente tem, né, aquela questão de despriorizar e priorizar uma determinada característica do produto, quando a gente tem interdependência, né, com as outras equipes, a gente começa a ter descontinuidade de funcionalidade, a gente começa a ter, né, enfim, uma equipe descontinua uma funcionalidade, a outra equipe precisa daquela funcionalidade para manter o produto que ela tinha e evoluir o produto que ela tinha. Então, a agilidade em si traz velocidade, traz autonomia, se todas as equipes que utilizam esse tipo de metodologia estão seguindo na mesma direção, né? Caso contrário, a gente começa a ter esse desgaste, a gente começa a ter esse impacto. Então, o risco da abordagem ágil em escala, né, é esse, a gente ter várias equipes rápidas, várias equipes ágeis em direções diferentes, né? E o que a gente não quer, né, quando a gente é saudosista, né, dessa metodologia ágil, é que ela não se torne a vilã da história, né? Porque a gente acaba escutando muitos clientes, né, muitas companhias grandes falando para a gente, pô, esse tal de ágil não funciona. Na verdade, muito pelo contrário, né? A gente tem necessidades específicas que se deve utilizar a metodologia ágil, caso contrário, a gente não consegue, né, acompanhar o go-to-market, a gente não acaba acompanhando a evolução tecnológica propriamente dita. Os frameworks de agilidade em escala vieram para ajudar que as organizações resolvam esse tipo de problema de crescimento, digamos assim, não só pelo crescimento organizacional, etc., mas na abordagem, né, nas equipes utilizarem a metodologia mais ágil. Então, qual que é a questão, né, do Agile em escala? É tentar organizar de uma maneira geral as releases, né, as interações ali de todas as áreas ágeis, alinhado a uma questão de estratégia do produto e aquela nossa famosa, né, estratégia organizacional como um todo, ou seja, ter um plano estratégico, ter o OKRs, né, ter a parte de iniciativas estratégicas da companhia de uma maneira geral. Dessas estratégias, a gente acaba caindo na parte de produtos e, então, nas interações, nas várias, né, execuções para o trabalho, né, alinhados aos dois níveis superiores aí. Então, aonde que o ServiceNow acaba entrando, né, nessa transição ali do mundo tradicional para o mundo ágil, né? Justamente nessa parte mais de organização como um todo. A gente tem, né, várias maneiras de execução de trabalhos ágeis, sendo Large Scale Scrum, por exemplo, seja Spotify, a gente vai falar bastante do SAFe, alinhando, né, o trabalho, todas essas áreas, de todos esses times ágeis em relação à estratégia que a gente definiu lá em cima, né, objetivos, estratégias e métricas, né, OKRs, com a parte de execução. E lembrando, né, que a ServiceNow, como é uma única plataforma, uma única base de dados, um único sistema de registro, não só o trabalho ágil, como também o trabalho
de projeto, né, o trabalho tradicional, ou híbrido também, né? A gente tem características de um projeto estruturante, dentro dele a gente tem várias iniciativas ágeis dentro desse projeto. Então, a gente acaba, né, tendo condições, né, de execução de ambos os mundos aí num único lugar. Também alinhar com aquela questão do intake, todas as ideias e demandas que a gente passa pela ideação, pela gestão de demandas, pelo Demand Workbench e tudo mais, a gente transforma, né, esse intake em execução alinhado com as estratégias da companhia. Tá? Então, esses 3 níveis visam resolver, né, aquele atrito, aquele problema de definição com a equipe grande usando o ágil em todas as organizações. Né? Tá? Então, esse é só um paralelo do conceito, né, da transformação entre projeto e ágil em escala. Então, o ServiceNow, a gente sabe que dentro do ServiceNow a gente tem tanto o controle propriamente dito dos projetos, como também a execução das atividades, né, no fim ali da execução do projeto. Só que a gente sabe que muitas vezes as equipes que já utilizam, né, a metodologia ágil têm lá a sua predisposição, né, ou tem já selecionado, né, uma solução para execução do projeto, seja ele um Jira, ou um Azure DevOps, ou qualquer outra solução. Então, o que é legal, né? Dentro do ServiceNow, a gente consegue integrar bidirecionalmente, né, nativamente, com essas duas soluções e outras mais, para usar o ServiceNow para controlar um plano de equipe, por exemplo, de execução ali das atividades, e em sincronia com essas soluções de terceiro. E todas as definições estratégicas, todo aquele trabalho que nós fizemos antes de abrir o projeto, né, está em linha com a execução propriamente dita da estratégia, né? Então, trazer o trabalho dos sistemas, né, de todas as equipes, continua dentro da própria ferramenta, mas a sincronização do status, da execução do trabalho dentro do ServiceNow. A gente tem a visibilidade do progresso fim a fim, né, do pipeline de desenvolvimento fim a fim, dentro do ServiceNow, independente da ferramenta que eu posso ter até mais ferramentas dentro das várias equipes de execução ágil, e o ServiceNow vai orquestrar e vai consolidar todo o trabalho sendo executado dentro de uma única solução. Além disso, eu tenho toda a parte, né, de backlog corporativo dentro do único lugar, ou seja, independente de como que eu estou usando, que metodologia que eu estou usando, eu tenho um Enterprise Backlog dentro do ServiceNow, onde todas as tarefas, todas as atividades ficam associadas ali a épicos, a release trains, a todas as informações, né, necessárias ali para a condução de um projeto, seja ele safe ou não, e tudo dentro do único lugar onde eu posso, enfim, repriorizar, eu posso ter insights sobre trabalho, né, que tipo de área, que tipo de pessoa que está executando. Eu tenho, por exemplo, o WSJF para definir qual que é o peso, né, que eu vou atribuir em cada atividade, né, e consigo ter visualmente, numa única interface, condição de definir que equipe vai fazer o que em qual momento. Enfim, eu consigo usar ações ali para colaboração, né, planejamento e por aí vai, tá? Além disso, né, na parte do SAFe, do Big Room Planning e PI Planning, eu tenho também condição de avaliar, né, quais são as sprints, quais são as tasks, né, quais são as dependências, qual que é o peso. Eu consigo ter toda essa visibilidade dentro de um único lugar. Eu consigo priorizar também, né, a execução do trabalho em uma sprint específica e ver qual que é o impacto que eu vou ter daquela sprint, né, pelo peso da atividade, em relação a toda a minha cadeia de interdependência, né, das atividades, e consigo também validar o risco, escalar, né, o trabalho, planejar de uma maneira um pouco mais eficiente a execução de todas as sprints usando, né, o PI Planning. Tá? Além disso, né, como tudo dentro do ServiceNow, eu tenho um set de relatórios analíticos, né, eu tenho é o mesmo mecanismo de relatório e avaliação de performance dentro do ServiceNow, o SPM também utiliza, né, as mesmas funcionalidades, né, e eu já tenho uma série de relatórios prontos para não só trazer informações relacionadas a Scrum, a sprints, releases, épicos, de maneira fácil, de maneira ágil e também flexível. Eu posso criar relatórios novos, eu posso criar indicadores novos e associar nesses relatórios, né?
Então, relatórios esses que já tem de burn up, burn down, né, relatório de forecast e todo o drill down que eu faço, eu acesso, eu registro, eu tenho detalhe de todas as informações que estão sendo mostradas nesses KPIs e nesses relatórios em tempo real. Tá? E como é a mesma plataforma, né, eu acesso o relatório vivo, né, não é um relatório D-1. E por fim, também a capacidade da ServiceNow, né, em relação ao agente mobile, né, eu tenho um capítulo específico ali de SPM, onde eu tenho quais são as tarefas, quais são as sprints que estão acontecendo, eu consigo agrupar por status, eu consigo agrupar por equipes, eu vejo o histórico de todas as tarefas que são atribuídas a mim, à minha equipe, ou seja, tenho condição, bastante interação, né, digamos assim, usando, né, o próprio aplicativo, não só para leitura, como também para execução, trabalho, adicionar, né, notas na tarefa e por aí vai. Tá? Então, também é um jeito fácil de interação, né, de acesso ali ao SPM do ServiceNow. Vou passar o bastão agora para a Lê, para fazer uma demo sobre quais são as capacidades ali, quais são as telas, interfaces, etc., né, do ServiceNow, do SPM, focado em Agile e mais ainda focado em Agile e Scala. É o mote da nossa discussão aqui. Beleza, Lê? Posso passar a bola para ti? Tranquilo, cara, vamos lá. Só antes de começar, tem uma questão aqui do Marcelo. Ele está perguntando se os relatórios e as métricas estão disponíveis na versão standard. E sim, estão disponíveis na versão standard, Marcelo. A única coisa que a gente precisa deixar claro é que quando a gente fala de agilidade em escala, ou seja, quando eu estou falando de SAFe, né, ou de program, né, Scrum Programs, né, aí nós estamos falando da licença Pro. Mas com relação à parte de dashboards de equipe, ou seja, tudo que tem a ver com agilidade em equipe, incluindo os dashboards, fica disponível. Na verdade, não é nem disponível na versão standard, ele é disponível com a licença Agile Teams, que ela acompanha normalmente a versão standard de forma gratuita, entendeu? Então, não é exatamente funcionalidade da standard, mas está disponível para quem tem a standard com Agile Teams. Passando para nossa demo, para nossa parte prática, eu queria recapitular com vocês, então, né, já que a gente está falando de agilidade em escala, e eu estou falando, então, em alinhar a estratégia da companhia com a estratégia de produto, com a execução, então vamos começar por aí, né, relembrando, né, o que nós vimos na nossa primeira sessão. Na nossa primeira sessão, a gente falou de estratégia, e seguindo o mesmo exemplo, né, eu estava falando dos objetivos estratégicos de recursos humanos. Eu estou aqui no meu portfólio de recursos humanos, vendo os objetivos de recursos humanos. E esses objetivos, esses OKRs, eles estão vinculados a objetivos corporativos da empresa, né? Então, eu tenho 3 objetivos corporativos, né? Inspirar os clientes, colaboradores felizes e ser o líder na nossa indústria. E com base nesses objetivos corporativos, a área de recursos humanos criou os seus OKRs, e aí tem os 2 objetivos aqui: melhorar a satisfação dos colaboradores, com os resultados-chave de Employee Engagement, Employee Satisfaction, né, engajamento e satisfação, que tem os seus targets. Então, eu tenho aqui a base, né, que é o ponto de partida, a meta, que é onde eu quero chegar, o valor real é o último valor medido, que me dá o progresso desse objetivo estratégico, desse objetivo não, desculpa, dessa meta, né, que depois vai ser alimentado ao objetivo, vai cascatear ali para o objetivo, alimentando aí esse percentual de cumprimento dos objetivos em toda a cadeia, né? Então, partindo da estratégia da organização, chegamos na estratégia de recursos humanos, né? Tem uma outra questão aqui, inclusive, aproveitando da Viviane, perguntando se a parte dos OKRs faz parte do standard. E aí não, Viviane, a parte de OKRs, né, esta funcionalidade aqui, tudo que está aqui embaixo de goals, que é onde a gente tem objetivos e metas, né, isso é Pro, isso é parte da licença Professional.
né? Agora, assim, a gente falou também, Marcelo tem mais uma pergunta, eu já vou te responder daqui a pouquinho. A gente falou também, né, dos objetivos, a gente falou dos objetivos, então, de recursos humanos, que é o que eles planejam fazer, e aí vem o backlog. Backlog é a lista de como eles estão se preparando para atingir aqueles objetivos, ou seja, uma série de ações, uma série de iniciativas que estão sendo avaliadas com o objetivo de atingir aquelas metas, né? Então, aqui eles vão fazer, né, a avaliação, vou, por exemplo, ordenar aqui agrupar por objetivo estratégico. Então, eu tenho aqui várias iniciativas relacionadas à satisfação dos colaboradores, outros em relação à experiência mais simples de uso das soluções, né? Então, a ideia é que no backlog eu faço a análise de tudo que está proposto, né, em relação a esses objetivos de RH e outros objetivos de outras áreas, inclusive, mas que sejam projetos e demandas vinculadas ao portfólio de recursos humanos. Priorizando essas informações, eu vou montar um roadmap, né? Então, aí eu passo da estratégia da organização para a estratégia do produto. Então, de novo, goals, objetivos, o que eu preciso fazer? Backlog, como eu pretendo fazer isso? E roadmap, quando estou planejando entregar esses resultados. Então, aqui eu começo a montar o meu roadmap, né? Eu estou fazendo aqui está por iniciativa PAI, mas eu vou fazer uma pequena mudança aqui, só para a gente ter uma visão um pouco diferente. Eu vou colocar aqui o Planning Item Type, dentro dele eu vou colocar o objetivo estratégico, né, para vocês verem como tudo está relacionado. E vou botar aqui o estado no processo com benefício e custo. Muito bem. Então, aqui eu fechei aqui as demandas, né? Porque eu estou interessado agora em conversar com vocês sobre a parte de agilidade. Então, eu tenho demandas, tenho épicos e tenho projetos tradicionais. Mas eu estou focando aqui nos épicos, né? Então, eu estou planejando épicos, né? Eu tenho épicos que estavam propostos, que eu priorizei, e agora eu tenho esses épicos sequenciados ao longo do tempo. Uma primeira estimativa de quando eu consigo entregar esses épicos. Aqui mesmo eu já consigo fazer a avaliação de dependências, né, nesse nível. Então, por exemplo, eu tenho aqui um épico de automação do Workday para folha de pagamento. Só que eu preciso do portal do gestor do Workday para fazer isso, né? Então, desculpa, é o contrário, na verdade. O portal do gestor precisa dessa automação. Essa automação está terminando em junho. Esse épico está começando a ser trabalhado em abril, né? Então, a gente precisa avaliar se isso é algo factível ou se eu deveria mover esse épico aqui para frente para conseguir, para resolver essa dependência, né? Então, claro que depois, nos níveis de detalhamento aí do planejamento, a gente vai ver se isso é um problema realmente ou não, mas já é algo que você vai ter desde o início a preocupação em sequenciar esses épicos de uma forma que você consiga minimizar ou se antecipar a problemas de interdependência, tá? Muito bem. Então, aqui temos o roadmap dos nossos produtos de RH. Muito bem, vamos agora trocar de perfil, né? Eu estou aqui no perfil executivo, vou sair do perfil executivo, vou para o perfil do gerente de produto que trabalha com SAFe.
Eu escolhi o SAFe, né, o Scaled Agile Framework, porque ele tem mais, vamos dizer, ele tem mais funcionalidade, ele é um pouco mais abrangente. Então, ele mostra mais os potenciais da agilidade em escala, mas quem não usa SAFe pode usar também Scrum of Scrums ou Scrum Programs, né, para fazer esse mesmo tipo de trabalho que eu vou mostrar agora, tá? Então, estou pulando aqui para outra persona, né, para outra persona que está agora, que vai fazer a parte do épico, né, do planejamento, do épico para baixo. Então, ela começa aqui no portfólio. Então, ela tem aqui o mesmo portfólio de RH, né, eu tenho aqui um quadro do portfólio. Normalmente, os épicos que estão sendo planejados, eles vão caindo aqui no funil e eles vão vão passar por um processo normalmente, né, um processo de revisão, um processo de análise, até que eles estejam maduros, estejam com informação suficiente para compor o backlog. Então, quando o épico chega no ponto, né, de entrar no backlog, eu já consigo fazer a análise aqui de backlog, eu consigo priorizar esses épicos, então qual épico eu vou fazer primeiro, qual eu vou fazer depois, né? Então eu vou daqui decompor, né, os épicos, vou decompor esses épicos em features, né, em características de solução. As features, por sua vez, vão ser decompostas pelas equipes, né, em histórias que vão ser atribuídas às sprints. Então, normalmente, a gente, não é uma regra, tá? Mas normalmente a gente mapeia essas entidades, né, da agilidade com os níveis do próprio SAFe. Então, no SAFe, eu estou trabalhando em 3 níveis. Eu tenho o SAFe Portfólio, que normalmente eu estou trabalhando em nível de épico, né, que está alinhado à estratégia da organização, como a gente viu no Alignment Planner Workspace, onde eu tenho o roadmap de estratégia. E aí eu desço para um segundo nível. O segundo nível seria o ART, o Agile Release Train, né, o trem de lançamento ágil, né? É melhor não traduzir essas coisas, né? Então, o ART, ele é uma parte do SAFe que ele vai me permitir, primeiro, da mesma forma que eu estava olhando o ciclo de vida dos épicos, eu vou ver o ciclo de vida das features que estão sendo propostas para entregar aquele épico, né? Então, eu tenho features que estão entrando aqui, né, no funil, elas estão sendo propostas, né? Então, elas vão ser analisadas, elas vão ser, uma vez analisadas, elas vão compor o backlog de features, né? E aí eu vou conseguir monitorar aqui todo o ciclo de vida, né, do backlog para frente, a implementação, validação. Então, essas fases também são configuráveis, né, na sua própria implementação. A gente tem algumas coisas, alguns facilitadores aqui nesse tipo de visualização. Eu não preciso necessariamente abrir e navegar para fazer mudanças, né? Eu consigo fazer muita coisa aqui no próprio quadro, né? Então, vamos dizer que eu quero instalar novas ferramentas de desenvolvimento, é algo que a minha colega Denise é quem vai fazer, então eu posso facilmente atribuir essa feature para a análise da Denise, né? Então, é uma ferramenta muito dinâmica para fazer essa gestão do dia a dia da gestão do produto, né? Muito bem, então falamos do board, onde a gente tem aí todo o ciclo de vida das features, e aí a gente começa a montar, da mesma forma que a gente tem um backlog de épicos, eu começo a ter, né, num segundo nível de planejamento, no Release Train, eu tenho backlog de features, né? Tem alguns filtros aqui, então eu posso avaliar, por exemplo, se tem features que alguém criou que não está associada a nenhum épico. Então, aqui na minha base de demonstração,
tudo jóia, as features estão sendo derivadas dos épicos. Eu posso filtrar por épico, para ver qual a situação das features, né, de cada um dos épicos. Ou eu posso, né, ver todas as features, e aí eu tenho uma visão completa de como eu vou organizar aí o meu planejamento. Normalmente, quando eu estou falando nesse nível do ART, né, a gente está falando em um time box diferente, né? Quando a gente fala de equipe, a gente está falando de sprint. Aqui eu estou falando de PI. PI é um Program Increment. Isso é uma definição do SAFe, né? Que é como se fosse a release, quando a gente fala do Scrum. Mas o SAFe ele tem uma característica diferente. Não obrigatoriamente um PI é lançado. O SAFe tem um mantra, em inglês se fala develop on cadence, release on demand, né? Desenvolver em cadência, lançar sob demanda. Então, o ponto é, o desenvolvimento ele é cadenciado e contínuo, né? Então, eu tô lá desenvolvendo, né? Estou na equipe desenvolvendo, né? Trabalhando as minhas sprints, entregando o resultado das sprints. Eu tenho no nível das features as PIs entregando features, e isso é um trabalho contínuo. Mas eu tenho um gerente de produtos que vai tomar a decisão consciente de, caso ele tenha validado que a quantidade de features entregues é suficiente para compor uma release, aí ele toma a decisão de fazer um lançamento também cadenciado, né? Então, pode acontecer de a gente ter aí uma, duas PIs, um gerente de produto decide que não chegou num ponto suficiente para fazer o lançamento, e aí ele vai esperar mais uma ou duas PIs para depois fazer o lançamento. Então, não é necessariamente amarrado, né, que a PI vai ser uma release. Então, o Program Increment, vou fechar o primeiro aqui. Então, o Program Increment, ele é um time box maior do que sprint. Normalmente, aí a gente fala de 6, 7 sprints, às vezes até 9, 10 sprints por PI. Mas é um número, claro, variável, né? Depende de cada organização. Eu posso ter aqui o meu backlog, eu tenho o meu backlog de features, né? Como o Vitor tinha comentado, a gente tem o método WSJF, né? Que é Working, Weighted Shortest Job First. O que é isso, né? É uma média ponderada de alguns fatores que vão fazer com que os menores trabalhos mais relevantes sejam priorizados, né? Então, é uma métrica do método SAFe, né? E aí a gente coleta aqui essas informações, né? O valor gerado, se é uma funcionalidade, né? Uma feature crítica, se ela, né, tá reduzindo o risco ou não, e se ela e o tamanho da feature, né? Normalmente a gente trabalha aqui em pontos, né? Então estou usando aqui a sequência de Fibonacci para classificar o tamanho da feature. Isto aqui, né? Tem uma fórmula e isso vai me dar o WSJF, que é esse score aqui, que é o score de, vamos dizer, prioridade da feature. Normalmente, e eu digo normalmente porque nem sempre é possível, né? Mas normalmente você quer fazer as features com maior nota de score WSJF antes, né? E aí você, aqui no planejamento de features, o que você faz? Você vai colocando as features de forma sequencial aqui, né? Você pode priorizar as features, né, arrastando para cima e para baixo, e você vai preenchendo as suas PIs com features que você espera que sejam entregues naquela PI. Normalmente, o gerente de produto faz o quê? Ele pega todo o backlog de features e fala, vamos fazer tudo nessas, né? Dá para fazer tudo nessas PIs.
mas nem sempre é verdade. Né? Eu preciso ter uma conversa com as equipes de engenharia para saber se é factível. Né? E aí entra a PI Planning, né? O Program Increment Planning. Isso aqui é um planejamento inicial do backlog, e aí a gente passa para o PI Planning. No PI Planning, né, também chamada de Big Room Planning, o que a gente está fazendo é avaliando capacidade das equipes, né, capacidade de entrega, e está avaliando também interdependência mais detalhada, ou seja, interdependência em nível de história. Então, eu tenho aqui, cada linha, né, cada faixa dessa tela representa uma equipe. Então, eu tenho a equipe, né, do trem Employee Portal, eu tenho a equipe de Case Management, eu tenho a equipe do portal, eu tenho a equipe de front-end, a equipe de interface e a equipe de banco de dados. E aí eu vou ter histórias distribuídas por esse, né, de acordo com o backlog, a especialidade de cada equipe, né, as features de cada equipe, eu vou ter histórias que vão estar distribuídas nas sprints. Aí começa o planejamento mais fino das equipes, cada um vai fazer o seu sprint planning, e o resultado, né, vai ser o primeiro quadro da ART, o primeiro quadro do trem, onde a gente vai olhar todos os problemas, né? Então, quem que está estourado, né? Se tem alguém estourado de capacidade, se tem problema de dependência. Aqui, por exemplo, eu posso ver de cara um problema de dependência, né? Eu tenho uma integração com a gestão de casos, e eu tenho uma história que é habilidade de criar um novo caso. Eu preciso desta história da integração pronta para poder fazer essa criação. Só que as duas estão acontecendo na mesma sprint. Eu tenho um risco alto aqui de essa história não ser entregue porque essa demorou muito para ser executada. Então, idealmente, o que nós vamos fazer? Ou eu posso trazer essa história, né, negociar isso e trazer essa história para essa equipe, né, tendo em vista que é uma equipe multidisciplinar, e aí dentro da própria equipe eles vão se resolver e vão fazer uma história antes da outra, ou eu posso negociar entre as equipes que esta história ela não pode acontecer na sprint 1, ela tem que acontecer na sprint 2. Então, aqui é uma forma da gente refinar o planejamento inicial feito pelas equipes para que a gente elimine os problemas de dependência antes deles acontecerem. Então, a gente começa a ter, e por isso a cadência, né, de SAFe, a gente tem essa entrega cadenciada, porque a gente tem muito menos bloqueio, muito menos parada em função de uma dependência, né, do que quando eu estou trabalhando só com equipes ágeis. Quando eu trabalho com equipes ágeis, você não faz normalmente esse tipo de análise. Cada equipe faz o seu planejamento, né? Então, eu não tenho o nível do release train. Eu venho aqui para a equipe, né? A equipe tem o seu backlog, claro, né? Tem as suas sprints, da mesma forma que eu fiz lá o planejamento das features, né? A equipe vem aqui, ela tem a sua capacidade, então ela tem aqui 10 pontos no total, 6 já foram feitos, ainda faltam 4, essa sprint atual. As próximas sprints, eu tenho aqui 6 pontos, estou em 30% da capacidade, então, quando eu for fazer o planejamento na sprint planning, da sprint número 4, eu vou colocar aqui as outras histórias, até ver, né, o que acontece aqui com a minha capacidade, né, tudo que eu tenho, se tudo que eu tenho para fazer vai caber na capacidade do grupo, ou se eu vou ter um estouro de capacidade. Essas duas histórias ainda não estavam, como se diz, estimadas, né? Eu estou com 0 pontos, então não mudou nada aqui na minha sprint, né? E na verdade, eu vou avaliar cada história, né?
vou fazer uma estimativa em pontos, né? Vou dizer aqui, essa história é uma história de 8 pontos, sei lá. Né? E aí, uma vez que eu coloque essa história na sprint, aí ela vai impactar aqui a entrega, né? Ou a capacidade de entrega dessa equipe. Né? Então, as equipes normalmente vão fazer isso de forma separada, de forma independente. E elas vão ter o seu sprint tracking, né? O seu próprio board, onde ela vai ver o ciclo de vida, né? Pode ser aqui das histórias, ou das próprias tarefas que estão dentro de uma história, né? Então, para cada história, você tem lá desenvolvimento, teste, teste junto com o usuário, teste de aceitação com o usuário, né? Tarefas de análise, enfim, você tem uma série de tarefas para entregar uma história. Aqui, então, é onde as equipes estão trabalhando, né? Voltando, né? Quando eu tenho as sprints que eu planejei, né? Planejei fazer tudo isso aqui na mesma sprint. Quando eu me juntar com outras equipes para fazer API Planning, é que eu posso descobrir que o planejamento que eu fiz vai ter impacto negativo em alguma equipe e eu preciso resolver esse problema, né? Então, essa é a principal parte aí que o SAFe está agregando, que a agilidade em escala está agregando, né? Que são processos e controles e ferramentas para a gente poder sincronizar as equipes, eliminar dependências, diminuir risco, né? E ter uma cadência de desenvolvimento muito mais assertiva. Se eu não tenho agilidade em escala, normalmente eu vou ter uma equipe com tarefas ou histórias bloqueadas, esperando outras equipes. Eu vou ter, entre aspas, atraso na entrega. Né? Eu digo entre aspas porque ágil não atrasa, né? Eu tenho time box fechado. Né? A sprint vai terminar, queira você ou não. O que pode acontecer é que você não entregou aquela história e você tem que replanejar aquela história para a próxima sprint, ou seja, você muda o escopo, não o tempo, né? Então, por isso que eu falo que é um atraso entre aspas, porque a sprint vai acontecer de qualquer jeito, né? Só que você tem uma história bloqueada, você vai ter que empurrar ela para a próxima sprint, vai ter que retrabalhar na próxima sprint. Só que você já gastou tempo que você poderia ter entregue uma outra história na sprint 1 e você acabou investindo tempo numa história que não pôde ser entregue. Você quebra a cadência de desenvolvimento. Esse é um dos principais problemas que a agilidade em escala quer ajudar a resolver. Então, aqui a gente vai fazer o planejamento da API, resolver as dependências, depois o time volta para casa, né? E aqui mesmo eles podem já fazer esse trabalho, né? Então, eu tenho capacidade sobrando, porque eu passei uma história de uma sprint para outra, de repente eu posso, né, se eu não estourei a capacidade, eu posso puxar uma história do backlog para compor essa outra sprint, né? Então, aqui a gente vai fazer o planejamento fino, né, consolidado, integrado entre as equipes. Então, uma vez feito o planejamento, aí vai começar realmente a execução, e aí, como eu falei, a gente vai passar aqui para o Sprint Tracking, onde eu vou estar trabalhando em cada uma das histórias, ou trabalhando nas tarefas de cada uma das histórias, e dizendo, essa análise eu já fiz, está concluída, esse teste já vou começar a fazer, e aí você vai avançando e movendo o trabalho, e isso vai refletindo na história, na feature e no épico, chegando até o ponto em que eu tenho aqui no nível executivo a visão de quanto de cada épico eu já consegui entregar a partir das informações que estão vindo diretamente da execução. Né? E, finalmente, né, queria mostrar para vocês um pouco, né, os dashboards. Aqui eu estou com o perfil de uma Product Owner e ela faz análise de performance também
das equipes, né? Ela faz análise de como foi o release, de como foi a sprint em comparação à sprint anterior. E aí eu volto aqui, né, lembrando da pergunta do Marcelo. Ele perguntou se, partindo do pressuposto que ele tem a licença do Agile Team, né, se o plugin, qual plugin precisa ser instalado para usar os relatórios, né? E esses são os dashboards que vêm com esse plugin, tá? Eles chamam Agile 2.0 alguma coisa dashboard. E o plugin, ele é chamado Agile 2.0 Performance Analytics Pack, se não me engano, tá? Mas se você for para a lista de plugins e procurar lá Agile 2.0, você vai encontrar facilmente todos os plugins que você tem disponíveis para trabalhar com Agile Team e com o PPM Standard, tá? Bom, vamos dar uma olhada então. Vou pegar aqui o dashboard de uma release, por exemplo. Então, aqui no dashboard da release e o dashboard da sprint, ele é muito parecido, tá? Só que ele está filtrado por time boxes diferentes, né? Então, eu tenho aqui o escopo dessa release, eu tinha 594 histórias para entregar, entreguei 68%, né? Estou vendo aqui que tem alguns pontos, né, de aceleração, para um pouco, acelera, para um pouco. Normalmente vão ser as minhas sprints, né? Eu paro um pouquinho para fazer a sprint planning e a sprint review, né? Então, estou fazendo primeira sprint planning, acelero e entrego. Faço sprint review. Sprint planning da segunda sprint, acelero e entrego. Né? Sprint review, próximo sprint planning. Então, a gente vai vendo aí a tendência de trabalho aqui nesse percentual completado. Como comparação, eu completei 68% das minhas features aqui e histórias, mas eu tenho 87% do tempo já passou, né? O time lapse é o tempo que passou. Então, preciso tomar cuidado, né? Porque esta curva aqui, ela tem que acompanhar mais ou menos isso aqui, para a gente ter segurança. Aí eu tenho aqui blocked work, features e histórias que estão bloqueadas. Estimativas faltantes, eu tenho aqui dois registros, né, duas histórias ou features que não foram estimadas, elas não têm os pontos, né? E aí eu tenho aqui a release burn down e a release burn up, né, que são os dois conceitos, né, de burn up e burn down que a gente usa muito em agilidade, também com análise de tendência, né? Então ele está dizendo que a tendência, se tudo continuar como está, é esta continuidade aqui. Claro, não se atenham aos formatos dos gráficos, tá? Os formatos dos gráficos não são os ideais, mas por quê? Porque é uma base de demonstração, então não tem ninguém efetivamente trabalhando e completando histórias, e por isso a gente vai ver gráficos, às vezes, não tão alinhados com a realidade. A gente tenta fazer, né, os dados demo ficarem o mais parecidos possível com a realidade, mas nem sempre é possível. Então, quando a gente olha um burn down, por exemplo, aqui eu tenho o burn down ideal, né, que seria linear, o burn down real, né, é o remanescente aqui, né, é a linha verdinha, e o escopo, que é a quantidade de histórias né, a entregar, que estão sendo medidas aqui ao longo do tempo, né? Ou entregar e entregues, né? Tem também uma visão de fluxo, que é muito legal, porque a gente consegue monitorar quanto, né, normalmente, quanto a gente está gastando de tempo em cada fase do processo, né? Para identificar gargalo, para identificar capacidade disponível ou capacidade faltante, né? Então, é bastante interessante. Eu vejo aqui que no começo eu tenho muita coisa que está pronto para começar, né? E no final
eu não posso ter nada pronto para começar e tem que ter muita coisa completada, né? E normalmente, né, aqui o que são esses saltos, né? São as sprints. Numa sprint, normalmente, a gente não teria esses saltos, né? Em teoria, né, se a gente está seguindo a metodologia à risca, eu não estou colocando coisas novas na sprint durante a execução da sprint, né? Então, essa linha normalmente é uma linha contínua, né? Então, eu tenho aqui tudo que está pronto para começar, no final da sprint eu já entreguei, tá? O completado. Aí vai começar a próxima sprint, eu faço o planejamento, aqui eu tenho tudo que está pronto para começar, começo a entrega, final da sprint, mesma coisa, entreguei tudo, aqui faço o planejamento, tudo que eu tenho para entregar, né? Então eu estou vendo aqui como as histórias estão fluindo ao longo do tempo. E a gente consegue também fazer uma análise bem legal, que é a análise de ciclo, né? Que é pelo estado das histórias, né? Quando está pronta para teste, né? Estou executando pronta para teste e testando, e eu vou analisar história por história, eu consigo ver quanto tempo eu fiquei em cada fase. Aí eu consigo avaliar velocidade, né? Eu consigo avaliar a velocidade da equipe, consigo avaliar se o equilíbrio como se diz, de funções na equipe multidisciplinar, ele está adequado, ou se eu estou ficando muito tempo em teste, eu estou ficando muito tempo em desenvolvimento, né? Então, algumas análises que, como Product Owner ou como Product Manager, são bastante interessantes para a gente fazer, né? Então, tem essa série de dashboards aqui disponíveis, né, para do Agile 2.0 que a gente pode utilizar. E eu acho que uma outra, talvez que seja interessante também, é uma visão aqui da performance das sprints, né? Análise de equipe, né? Então, eu pego, por exemplo, para um determinado Scrum Team, eu consigo avaliar a performance, e aqui normalmente, né, o New Scrum Dashboard Team, né, eu estou avaliando aqui equipes, principalmente equipes iniciantes, para as quais eu ainda não conheço a velocidade da equipe, eu estou avaliando se elas estão cumprindo o planejamento, porque se ela não está cumprindo o planejamento, preciso diminuir a capacidade dela, né? Ela tem, na verdade, uma capacidade menor, então eu preciso ajustar, e a gente vai comparando a performance dela sprint a sprint, até a gente conseguir afinar a capacidade real e a velocidade de cada equipe. E é isso. Acho que passamos até 1 minuto aqui da nossa agenda, pessoal. Não temos nenhuma pergunta aqui que não foi respondida, mas se tiverem mais questões, se tiver surgido alguma dúvida, fiquem à vontade aí para mandar para a gente responde para vocês por e-mail. E, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.